Então vamos abrir as Escrituras na primeira carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 3, e vamos ler até o versículo de número 9. Qual o texto? 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 9. Abra sua Bíblia, marque esse texto, sua Bíblia está com cheirinho de nova, mas eu espero que logo ela esteja com cheirinho de gasta, porque você vai ler, você vai anotar e você vai tirar aí lições para a sua vida. Diz assim: juventude é leve. Isso aqui é a Bíblia com a adoção da linguagem da agora, né? Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Você pode ler comigo? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas o que, juventude? Unicamente Deus é quem efetua o quê? O crescimento. O que planta, o que rega, tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Que o nosso Deus, que nos revelou esta palavra através de Paulo, acrescente em nós, na boa medida, sacudida, calcada e transbordante, o que Ele deseja para nós nesta noite. Amém? Então recebemos com alegria a palavra da fé. Você pode aplaudir a Bíblia Sagrada? O livro dos livros, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o amado das nossas almas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Parabéns, Juventude é Leve, por ser o que são em Cristo. Obrigado você que veio e aceitou o convite da nossa juventude, desta igreja, para estar aqui. E acredite, eu sou pastor desta igreja há 28 anos e vi essa juventude nascer. Essa juventude não é fake, isso aqui não é evento. Isso aqui é uma celebração do ministério que Deus tem dado a essa juventude. Uma juventude de poder e palavra. Você pode dizer isso comigo? Uma juventude de poder e palavra. Eu amo o Ministério Diamante, mas ele faz melhor do que vocês. Vamos lá. Uma juventude de poder e de palavra. Essa juventude, coloca aí algumas fotos, e eu pedi só fotos da nossa juventude. É uma juventude leve, o nome é profético, é para nos elevar acima das possibilidades. É uma juventude de leitura da Bíblia, é uma juventude de oração, é uma juventude de adoração, é uma juventude de missão, é uma juventude de evangelismo. Esta igreja evangeliza. A maior parte dos pastores das nossas igrejas, e nós temos 28 igrejas, saíram aqui do sábado à noite da nossa juventude. É uma juventude de ação social, é uma juventude da praça, fazemos culto nas praças. É uma juventude de ministérios, tem mais de 200 ministérios aqui, essa juventude está servindo. É uma juventude que prega, é uma juventude que crê no profético,
É uma juventude que evangeliza no carnaval, ela não sai para pular carnaval, mas para transformar vidas no carnaval. Então, você não veio numa conferência que é um evento feito simplesmente num centro de convenções, mas numa casa de família espiritual que tem uma juventude que vive de janeiro a janeiro, realizando o ministério do Senhor, e por isso todos os sábados aqui tem conversões, decisões para Jesus, todas as celebrações temos pessoas vindo ao Senhor, e por isso só esse ano essa igreja já batizou 1.600 pessoas para a glória de Deus. E boa parte saiu daqui dessa juventude. É uma juventude de poder e de palavra. E por isso, queremos ativar em você, nesta última mensagem, uma palavra justamente sobre a importância das Escrituras. Disse Jesus, leia comigo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mais uma vez, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lucas 21, 33, na NVT, diz essa palavra. É interessante que essa palavra, Jesus disse, ela está registrada no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. A mesma palavra nos 3 evangelhos sinóticos. Por quê? Porque é muito importante. Se Jesus fez questão que os seus evangelistas registrassem esta palavra nos 3 evangelhos, a mesma coisa, é para nos lembrar que o que vai permanecer é a palavra de Deus. Eu lembro quando eu estava no interior do estado do Rio de Janeiro, onde eu nasci, na cidade de Macaé, no distrito de Córrego do Ouro. Eu tinha, pela frustração e tristeza, eu não pude esquecer daquela experiência. Eu fui a uma festa na roça e eu fui todo afoito comprar um algodão doce. E eu comprei o algodão doce. E eu estava tão entusiasmado, eu devia ter ali uns 7 anos de idade, quando aquele homem me entregou o algodão doce daquele tamanho, Davi, eu fiquei hipnotizado com aquele algodão doce, segurando o cabinho de bambu e aquele algodão doce enorme. Mas sabe o que aconteceu naquele dia? Eu peguei aquele algodão doce, tão feliz, tão entusiasmado, que eu não comi o algodão doce de imediato. Eu peguei o algodão doce e eu fiz assim. E eu saí correndo para casa, porque eu queria levar para mostrar para minha mãe que eu tinha comprado um algodão doce e que eu ia comer o algodão doce. Mas da onde eu comprei o algodão doce até eu entrar em casa, tinha aproximadamente uns 500 metros. Gente, eu peguei aquele algodão doce. Eu olhei a reta da minha casa e eu saí correndo comer o algodão doce. E eu nem olhei. Quando eu cheguei em casa, e eu fiz assim, e eu fui falar para minha mãe que eu comprei algodão doce e que eu queria que ela experimentasse comigo. Sabe o que tinha na minha mão? Só um pedaço de bambu, uma varinha de bambu. Gente, vocês não têm noção o que é um menino decepcionado e chorando. Maria Helena, você não tem ideia. Você nunca viu no andar de cima alguém chorando daquele jeito. É a frustração, a tristeza, porque quando eu olhei, só tinha a vareta de bambu. Cadê o algodão doce? O cara do algodão doce não botou num saquinho como hoje tem. Aquilo era tudo novidade. Só que naquele tempo ninguém saía com algodão doce na mão. Era tão raro que quem fazia algodão doce comia na hora, Davi. Não tinha um menino deslumbrado com algodão doce
que ia pegar do cara que fez o algodão doce, ia te dar e você não ia comer tudo. Quem que ia imaginar que ele ia sair correndo pela rua e levar para casa? Hoje, já sabendo que alguns podem fazer isso, o cara te dá o algodão doce já dentro do saquinho, não é? Aquele menino de 7 anos de idade, ele não sabia que em contato com o vento, o algodão doce se desintegra. Por quê? Porque algodão doce é vento. Aquilo é só um movimento da açúcar. Mas se você pegar o algodão doce e colocar no vento, ele se desintegra. Querido, a nossa vida aqui, ela é como um algodão doce. Não é porque você gosta da vida que ela não vai passar. Ela vai passar. E talvez você está naquela fase. Esses dias eu encontrei uma adolescente aqui da igreja e eu fui falar que ela tinha 16 anos. Ela me corrigiu na hora. Não, pastor, eu vou fazer 17. Assim, deu uma dura. Querida, daqui a um tempo você vai querer tanto fazer 16, só que você vai ter que encarar os seus 36. Porque, de repente, o 30 chega. Mais rápido do que você imagina. E vai continuar passando tudo. Mas essa palavra não vai passar. Você quer ver como é que o tempo passa e ele não perdoa? Olha uma foto sua de 10 anos atrás. Tu estava feio pra caramba. Não é? E quem tem aí 50 como eu, olha as roupas que a gente usava da era disco. Gente, eu usava blazer de ombreira. Você imagina, blazer de ombreira na década de 80. A gente melhorou, graças a Deus. O tempo vai passar mais rápido do que você imagina. Mas se você estiver apegado na palavra, com raízes profundas embaixo e uma copa queimando em cima, o tempo vai passar, mas não vai virar algodão doce. Você vai cumprir um chamado e deixar um legado para a glória de Deus. Você vai ganhar pessoas para Jesus, você vai ajudar pessoas no seu chamado, você vai ajudar pessoas a sair do álcool, das drogas, da prostituição, da mentira. Você vai cumprir um chamado aqui, amém? Porque o tempo vai passar, mas aquilo que você carrega não passa. E a palavra pode ser antiga, mas ela nunca será uma palavra velha. Por quê? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Na NVI, nessa Bíblia que você ganhou, esse texto diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Na NVT, leia comigo: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Esta palavra que você tem na mão e que queima no seu coração, ela é viva e poderosa. Então você é uma menina poderosa de Deus. Você é um homem poderoso de Deus. Søren Kierkegaard, um teólogo alemão, ele disse: a fé é mais elevada paixão de todos os homens. Querido, a sua primeira paixão é o Senhor. E depois todas as outras coisas os serão acrescentadas. E este é o livro da palavra da fé. O que significa viver essa fé verdadeira no poder e na palavra? Não é fé, não é fé na vida. É fé na palavra de Deus. Em nossos dias, muitas pessoas sinceras estão sendo iludidas por uma fé mística, mágica, esotérica, idólatra, mercadológica. Tudo tem para vender nas prateleiras dessa vida. Mas a nossa fé é muito além disso. Não se contente com uma fé na fé. Na década de 80 teve uma música na MPB que dizia: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Uma música de Toquinho. Não é sobre isso que nós estamos falando. Então a sua vida na terra, ela é uma vida de verdade. E para viver essa vida,
no poder e na palavra, e ser parte de uma juventude como essa, você tem que escolher com muita coragem que a sua vida na fé, ela não vai ser uma vida de fé baseada, por exemplo, no hedonismo, que é o prazer pelo prazer. Você não pode escolher basear sua fé simplesmente no existencialismo humano. Também não pode basear sua fé em filosofias e teorias do ateísmo e do agnosticismo. O ateísmo, Deus não existe. Para os agnósticos, pode existir. Não, para nós, cremos em Deus Pai, em Deus Filho, Deus Espírito Santo, na sua palavra e no seu Filho, pelo Espírito que breve virá, amém? Então creia e declare a sua fé. Você não pode viver a sua fé baseada em experiências religiosas, porque isso pode te levar até uma idolatria gospel. Você não pode viver uma fé simplesmente baseada em coisas místicas e espiritualistas. O Brasil é um canteiro, para não dizer um caldeirão místico de religiosidade. Os nativos indígenas já tinham a sua religiosidade aqui no Brasil indígena. Depois vieram os portugueses, trouxeram a sua religiosidade na herança católica romana. Aí depois vieram os escravos, trouxeram também a sua bagagem de religiosidade e misticismo. Depois também vieram outros imigrantes, cada um trazendo o seu. E hoje nós temos essa realidade no Brasil. Você vai precisar conviver num país místico, mágico, esotérico e também secular a sua fé na palavra de Deus. Então, no meio de tudo isso, não se contente com uma fé esotérica e oculta. Também não viver a sua fé baseado nos benefícios pessoais. Hoje, muita igreja evangélica virou um supermercado da fé, é puro egoísmo. Eu venho porque eu estou recebendo algo. Igreja não é supermercado da fé, aonde eu venho buscar a última notícia de poder. Muitas músicas cantadas dentro de igreja evangélica não é sobre Deus, não é sobre o Espírito Santo, é só sobre massagem do ego, o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando. Não dá para vir à igreja uma vez por semana, receber uma última notícia de poder e voltar para uma vida pequena, fútil e medíocre. Há muito deslumbramento no meio também evangélico. E onde nós temos que viver, já que o hedonismo não é a resposta, o existencialismo não é uma resposta, o ateísmo não é uma resposta, o agnosticismo não é uma resposta, a idolatria não é uma resposta, o esoterismo não é uma resposta, o ocultismo não é uma resposta, o egoísmo não é uma resposta. Cristo é a resposta. Viver pela fé em Deus, através de Jesus, isto não é fé na fé, é fé no Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor. Assim temos o poder e a palavra. Só a fé bíblica vai ter respostas para a depressão, para a confusão sexual, para a depressão, a tristeza, a angústia, a dor. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus. Então sustente a sua fé em Cristo e ela sustentará você. Ela vai ser a minha e sua, o sustento, a bússola, o martelo, o farol para todos os momentos. Por isso, disse Jesus em Lucas 17:6, leia comigo. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e lhes obedecerá. Você sabe o que é uma semente do tamanho de um grão de mostarda? Pega uma caneta Bic, um papel sulfite branco, pega essa caneta e aperta. Ali é o tamanho de um grão de mostarda. Olha para cá, não importa o tamanho da sua fé, e sim em quem você deposita a sua fé. Uma pessoa radical islâmico que pega e coloca um colete para matar um infiel, e ele se explode e se suicida. Esse camarada tem muita fé. Você não pode dizer que ele não tem fé. Ele tem uma fé tão grande
ao ponto de dar a sua própria vida pela causa que ele crê. Uma pessoa que pega uma cruz e sai andando de um estado para o outro para pagar uma promessa tem muita fé. Mas o que Jesus Cristo disse é o contrário. Você não precisa ter uma grande fé. Você precisa depositar sua pequena fé no seu grande Deus. Porque a fé certa na pessoa errada não ativa o sobrenatural. Mas a fé pequena na pessoa certa move montanhas. Amém? Então, seja um homem, uma mulher, mesmo que de pequena fé, mas no poder e na palavra a coisa acontecerá. Pegue comigo aqui essas 8 chaves nesse texto que eu li com você, sobre como que você vai ser parte dessa juventude do poder e da palavra. Primeiro, avalie o seu nível pessoal de maturidade. Onde você está? Eu pergunto para você, onde você está no seu nível de maturidade? Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, diz, eu queria escrever a espirituais, mas não posso, porque estou escrevendo a carnais. Que nível de maturidade você está? Você deve admitir onde você está para conhecer e trabalhar duro para você crescer na fé. E com isso, também ser um melhor discípulo de Jesus e gerar novos discípulos de Jesus. Porque você não pode dar o que você não tem. Você precisa saber aonde você está para que você avalie onde você quer chegar. Qual é o seu nível de espiritualidade, de maturidade na fé? Você está sendo carnal ou você está no nível de espiritualidade? Se eu der uma olhada no seu Instagram, eu já posso ter uma dica. O seu TikTok, o seu Instagram, as suas mídias sociais dizem sobre as suas prioridades. E ao dizer sobre suas prioridades, eu vou dizer o nível da sua espiritualidade. 2, admita onde você precisa mudar a sua carnalidade. O versos 2 e 3, dê-lhes leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições. Querido, se você não estiver em condições, não adianta que não vai. Então admita. 30 semanas, não é, Alisson? Admita, um dia de cada vez. Porque sair da negação é fundamental. Se você não está em condições, admita, para que você possa, de fato, reavaliar as coisas e crescer. Se você não está em condições, pede para sair da banda. Se você não está em condições, não aceite o seu nome na escala de pregação. Se você não está em condições e pediram para você fazer o momento do dízimo, olha, eu não posso falar para o pessoal contribuir se eu não estou contribuindo. Se você não está em condições de liderar, admita que está sem condições. Não é vergonhoso dizer que não está em condições, mas é vergonhoso viver uma vida fake. Dizer para as pessoas fazerem o que você não está vivendo. Então, admita para você mudar, para você crescer. Terceiro, para você ser uma juventude de poder e palavra, rompa com o espírito de divisão no corpo. 1 Coríntios 3, 3 e 4 vai falar sobre isso. Começa esse espírito, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo. Paulo diz, não estamos sendo mundano. Gente, ser mundano não é só fumar na igreja, não é só beber, você sendo membro da igreja. É óbvio que se você termina o culto da sua juventude e você vai para o barzinho, você está sendo mundano. Mas Paulo está dizendo que se você promove divisão dentro da juventude da sua igreja, dentro do ministério da sua igreja, dentro da igreja, você está sendo mundano e carnal. Se você fica falando da vida do outro, da fofoca. E crente tem um jeito bem religioso de fazer fofoca, né? Irmão, para você orar, por favor, a Ana está assim, 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 né? Então a gente ainda tem um jeito de chamar de pedido de oração uma fofoca.
não é? Então rompa com esse espírito de divisão. Tratar, agir, no seu tratar, no seu agir, no seu relacionar. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês, diz Tiago? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Quarto, para você ser uma juventude do poder e da palavra, entende que a profundidade do nível do serviço. Servir não é a última coisa que a gente faz. Servir revela também o nível de maturidade, porque quem ama a palavra de Deus, quem ama o Senhor, ama servir. Então, se você é o cara, eu sou muito espiritual, mas eu não sirvo na igreja. Você entende que a profundidade do nível do serviço. Quem ama ao Senhor, ama servir na igreja. E quem serve é espiritual. Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, a questão não é Paulo, a questão não é Apolo, a questão não é Elton, não é Raquel, a questão não é eu, não é Leila, não é Marcos, não é Mariana, a questão é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, servir com as mãos e a mente não é menos espiritual do que como ser instrumento para realizar milagres. Jesus, antes de realizar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele mandou arrumar a bagunça. Senta, divide em grupos, fica quieto. Uma igreja espiritual não precisa ser uma igreja desorganizada. O ministério tem a ver com a espiritualidade e tudo anda junto. Sabe por quê? Numa igreja bíblica, tudo é espiritual. Paulo diz, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, todos somos pecadores, porque a Bíblia diz. Então, portanto, todos nós precisamos uns dos outros. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A diversidade dos dons nos eleva e enriquece. O apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 4, de 11 a 13, fala dos 5 dons de governo. Ele fala dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que ele designou. Esse é o primeiro chamado? Olha para cá. Não. Por favor, Efésios capítulo 4 não está falando do nosso primeiro chamado. O nosso primeiro chamado é para salvação. O nosso segundo chamado é para a vida, para o discipulado. O nosso terceiro chamado é para a santidade, que nos leva à intimidade. E aí o nosso quarto chamado é para o serviço. E aí eu vou discernir qual é o meu dom de governo para que eu possa liderar no serviço cristão, no ministério cristão. Então você tem um chamado para a vida no momento da conversão, você tem um chamado para a santidade que te leva à intimidade, você tem um chamado para o serviço e por isso tem os dons de serviço em Romanos 12, Efésios 4, 1 Coríntios 12, e você com isso chega à liderança que você tem os 5 dons de governo. 5, para você entender que, de fato, pode ser uma juventude do poder e da palavra, você sabe quem faz o impossível acontecer. Não é sobre você. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. E crescer dói, crescer dá trabalho. Eu tive 4 filhos biológicos, 2 estão aqui conosco, o João Pedro e o João Vitor. Eu me lembro quando eu ia colocá-los para dormir, muitas vezes eles me falavam assim, pai, está doendo. E eu falando, bem-vindo ao mundo do crescimento. Depois de um dia inteiro, quem está crescendo tem dores de crescimento. Crescer na fé dói. Mas saiba que só quem pode fazer isto é o Senhor. E o próprio Jesus disse em Gálatas,
Paulo diz em Gálatas, capítulo 4, verso 19, que esse crescimento gera dor também no discipulador. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Quem aqui tem discipulado pessoal? Você está fazendo discipulado com um novo convertido, com uma menina, um menino, alguém do seu GDC, da sua célula, do seu ministério, da sua faculdade? Quem está discipulando alguém? Levanta a mão. Glória a Deus, parabéns. Isso é fundamental. Isso é sobre a fé, isso é sobre a nossa missão, o nosso chamado. Que essa Bíblia te ajude nisso também. Agora, para que esse crescimento aconteça de fato, saiba que a santidade é uma decisão para todos nós. Josué 3:5, santifiquem-se, pois, amanhã, e o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então, eu espero que você saia daqui também nesta disposição de acreditar. Milagres acontecem, eu serei agente de milagres, mas eu não vou me envaidecer, eu não vou me deslumbrar, porque quem fará o crescimento é Deus. Hoje, um adolescente da conferência me parou ali no pátio e me perguntou o que eu sinto sendo pastor de uma grande igreja. Eu falei, olha, eu sou pastor não do número de membros da minha igreja. Eu sou pastor chamado pelo Senhor. Então, eu comecei como pastor lá em Nova Iguaçu, numa igreja de 100 e poucos membros. Fui pastor em Juí, no Rio Grande do Sul, numa igreja de 200 membros. Cheguei aqui, tinha 600 membros. E eu não me deslumbro porque o crescimento veio do Senhor, é para o Senhor e eu vou prestar conta a Ele. Tenho consciência quem sou em Cristo, sou um pobre pregador, pecador. Tenho consciência de que ninguém faz nada grande sozinho e tenho consciência que um dia vamos prestar tudo conta a Deus e a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Não é sobre você, não é sobre Apolo, não é sobre Paulo, é Deus quem faz crescer. Dê glória a Ele. Amém? Mas santifique-se hoje. E se eu posso te dar um conselho, quando você for pregar na sua igreja, no seu GDC, no seu ministério, pregue como se fosse a primeira vez. Você terá temor, mas pregue como se fosse a última vez e você vai ter paixão. Antes de descer para cá, eu me ajoelhei lá no meu escritório e eu orei ao Senhor, porque temos que pregar como se fosse a primeira vez, para não perder o temor. E como se fosse a última vez, porque eu posso morrer hoje. Então eu tenho que pregar com paixão. Essa pode ser a sua última conferência. Então faça e faça com paixão. Ore como se tudo dependesse de Deus na sua vida e trabalhe como se tudo dependesse de você. Sexto, entende que a humildade vem da real espiritualidade, de modo que nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas é Deus que efetua o crescimento. E você precisa sempre lembrar que Jesus é o modelo para tudo e Ele tem o modelo que Ele nos deixou da bacia e da toalha. Filipenses 2:5, amanhã eu vou pregar sobre isso aqui na igreja, na série New. Uma nova atitude, seja a mesma de Cristo Jesus. Quando você conhece um crente orgulhoso, vaidoso, metido à besta, ele é um antagonista da fé. Ele é um contrassenso do Evangelho. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Você consegue imaginar Jesus metido? Não. Então, como é que você vai ser? Paulo diz, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo eu mesmo gerei por meio do Evangelho. A lacuna da paternidade é ainda um grande gap na vida de muitos cristãos. Paulo não está dizendo que ele é contra a academia. Ele está dizendo, o problema é que vocês têm academia demais, tutores demais, mentores demais, e não tem paternidade espiritual. E não vem com essa história de só chamar
o seu líder de pai, porque isso é a coisa mais fácil. A parte mais fácil da paternidade é chamar alguém de pai. Difícil é ser filho. Todos os filhos biológicos que eu conheço chamam o seu pai de pai, mas muitos que eu conheço não têm atitude nenhuma de filho. Não é obediente, não pede a bênção, não ora, não honra, não abençoa. Então, chamar de pai é fácil. Difícil é ter coração de filho, que você tenha para com os seus pais biológicos e para com os seus pais espirituais. Porque Paulo diz, não adianta ter 10.000 tutores em Cristo e não ser filho. Diga comigo, eu sou filho amado de Deus. Não se esqueça dessa identidade que você carrega. 7º, também serve em unidade e bom senso de propósito. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Por isso que Deus não abençoa preguiçoso. Trabalho é uma bênção, diga comigo, trabalho é uma bênção. Trabalho é pedagógico, é terapêutico, trabalho traz sentido, realização. Deus está trabalhando por nós nesta noite. Deus traz o sol, traz a chuva, traz a água, porque Deus ama o trabalho. Então você não pode ser um jovem preguiçoso, que só gosta de dormir, e está falando em mudar o mundo, mas não arruma nem o seu quarto. Né? Está com 30 anos de idade, está trabalhando fora e não chega para os seus pais para dizer, pai, posso ajudar a pagar a água, a luz, o telefone aqui de casa? Não é? É isso aí. Precisa trabalhar e honrar sua casa. Amém? Recebe aí. Serve em unidade de senso e propósito. Cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Deus trabalha. Trabalhe duro. Tudo se discerne espiritualmente, tudo é para o nosso crescimento. Então, discirna o momento que você está e viva a sua vida com poder e graça. E 8º e último, este jovem da juventude é leve, esse jovem do poder e da palavra, ele está consciente da sua identidade e do seu lugar. Paulo termina dizendo no verso 9, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Então não seja um babaca deslumbrado, seja um adolescente, um jovem que entende que dá glória ao nome do Senhor, amém? Você não é o centro, você não é a estrelinha de Jesus, o mundo não gira em torno de você, seus pais não estão devendo nada para você, o problema da sua espiritualidade não está com a sua igreja, você tem o Espírito Santo, você tem a Bíblia, então bata no peito e assuma a sua responsabilidade, caminhe no campo e faça o seu gol em nome de Jesus. Você não pode ser, querido, olha para cá, Hebreus e Salmo diz que você e eu somos obra-prima da mão de Deus, joia da coroa, cara. Você foi feito pouco abaixo dos anjos, então você se achar menor não vai te levar a lugar nenhum. Uma coisa muito ruim nessa era instagramável é o problema da comparação. Olha para cá, toda vez que você se comparar, você perde, porque você é único. Então não fique olhando o que o outro tem, porque não necessariamente é aquilo que Deus quer para você. Nem tudo que é bom para você. Queira o que Deus quer para você. Então entenda que isso aqui é sobre você. Nós somos cooperadores de Deus. Você é cooperador do seu pequeno grupo, cooperador do seu ministério, cooperador da sua juventude, cooperador da sua igreja. Você não é o centro das atenções da sua igreja. Você é o intercessor, você é o servo, você pode se tornar líder, mas o líder no paradigma da bacia e da toalha. E aí, com isso, você não é vítima, você
protagonista da história de Deus na sua vida. Você é uma flecha inflamada em direção ao chamado e ao destino que Deus tem para você. No poder da palavra, você vai concluir o seu chamado. Amém? Então, entenda, ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, é porque não é grande. E o reino de Deus é muito grande para fazer sozinho. Uma igreja é muito grande para fazer sozinho. Uma juventude. Você precisa do nós, não do eu, é do nós. Igreja não é sobre eu, igreja é sobre nós. Igreja é sobre o cabeça. Aleluia. Então, deixe Cristo ser o centro da sua fé, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. 1 Coríntios 1,5. Então, quem tem Jesus tem tudo. Você pode dizer isso comigo? Quem tem Jesus tem tudo. E aí você vai andar satisfeito. Por quê? Porque estamos enraizados e edificados nele. Jesus nunca disse que seria fácil. O diabo nunca me deu um dia de folga nessa igreja. Todo dia tem luta. Ou é com o irmão, ou é com o pastor, ou é com o crente, é novo convertido. É assim, pessoas são pessoas. Mas eu tenho certeza que ele está sempre conosco. Jesus não disse que seria fácil, mas ele disse que estaria conosco até o fim. Amém? Essa promessa é mais que suficiente para nós. Então, creia que a superficialidade nos deforma, mas a profundidade em Cristo nos forma. Por isso você está numa conferência de verdade, numa igreja de verdade, que não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja saudável, e você está numa conferência com o tema Poder e Palavra, está recebendo uma Bíblia como também um memorial para te lembrar que ninguém vai edificar uma fé forte com uma doutrina ruim. Não é um evangelho coach superficial, profundo como um pires, que vai te fazer um grande jovem para uma igreja grande para a glória de Deus. Então a superficialidade nos deforma, mas a profundidade em Cristo nos forma e nos mantém firme diante das tempestades. E eu te dou um conselho, ocupe-se com o aprofundar, e Cristo vai te dar o enlarguecer e o crescimento. Amém? Eu quero terminar aqui colocando a foto de um rapaz que eu conheci. Eu acabei de chegar com alguns irmãos aqui da igreja, de uma viagem missionária. Eu conheci o Davi, esse rapaz aqui. O Davi veio para o Brasil, estudou música aqui 4 anos, vocacionado, estudou música, fez a sua faculdade de música, mas ele está comprometido com Jesus e ele não quis ficar, ele é moçambicano, ele não quis ficar aqui, mas esse tempo aqui ele cresceu na fé, ele fortaleceu o seu dom, sua habilidade como ministro de louvor, e ele voltou, e ele está no seu 4º ano de medicina, e eu pude encontrar ele lá, ele serviu agora os médicos do nosso grupo lá, Bianca, quando vocês forem lá, e ele, junto com o doutor Elton, que atendeu mais de 200 pessoas em apenas 3 dias de trabalho, onde falta tudo. Esse jovem, completamente apaixonado por Jesus, apaixonado pelo seu chamado, ele não tem recurso para nada, mas a paixão desse rapaz, o desejo desse rapaz em servir ao Senhor, é sobre isso que nós queremos que essa juventude saia daqui, sabe? Apaixonado por Jesus, apaixonado pelo ministério, apaixonado por servir. Não importa a sua profissão. Você vai ser músico, você vai ser médico, você vai ser pastor, você vai ser engenheiro, você vai trabalhar no comércio, no poder e na palavra. Você diz sim a essa palavra da fé? Que Deus levante novos Davis aqui, para que dentro da igreja e fora da igreja faça uma revolução pelo amor do Senhor. Aleluia! Você pode receber esta palavra aplaudindo o Senhor? Glória a Deus!